ser por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Graças a Deus, então, meus amigos, Pastor Leonardo Santos, Ministério Rebanho de Cristo. A palavra, nós vamos continuar meditando sobre o dízimo, né? E aqui, à luz da Escritura Sagrada, em Gênesis capítulo 14, versículo 18, nós lemos aqui na Bíblia o primeiro homem, né, o pai na fé, chamado Abraão, que deu o dízimo, né, ofereceu a Deus a sua fidelidade. Como a gente já havia falado, dízimo significa 10%, décima parte, e claro, sempre a primícia, a primeira parte, né, dividido por 10, você devolve a Deus sempre a primeira parte. E aqui no capítulo 14, versículo 18, diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Olha só, e deu-lhe o dízimo de tudo. Então olha só, meu amigo e minha amiga, esse sacerdote aqui, Melquisedeque, não se fala sobre ele, né? Não tem uma descendência para chegar até esse sacerdote, nem antes nem depois dele, mas ele é sacerdote de Deus, e diz aqui que ele abençoou o Abraão, que é o chamado pai na fé, é o patriarca, né, da fé. Então nós vemos que ele abençoa o Abraão e recebe das mãos de Abraão o dízimo daquilo que ele possuía ali naquele momento. Então, trazendo para esse entendimento, Abraão é antes de Moisés, antes da lei. Ele é o chamado pai na fé, porque não existia lei, e ele creu em Deus e alcançou a promessa. Bem, então se ele, sem lei, sem mandamentos, né, dirigidos por Moisés, ele foi fiel a Deus, por que nós hoje não devemos ser fiéis? Entenda bem uma coisa, a Bíblia ensina sobre honrarmos a Deus, no caso aqui o sacerdote, que é uma pessoa usada por Deus para fazer a obra de Deus aqui na terra. Então Deus estabeleceu para devolvermos o dízimo para Ele, representando então que estamos entregando uma parte da nossa vida para Deus, honrando Ele, reconhecendo a autoridade dEle na nossa vida. Já vimos nos primeiros vídeos que Jesus falou sobre dízimo, e agora eu estou mostrando para você que o pai da fé, o Abraão, também devolveu o dízimo sem ter a lei de Moisés. Agora eu quero mostrar para você que no Novo Testamento também se volta a falar do Melquisedeque, desse sacerdote que Abraão devolveu o dízimo para ele, volta a falar nele, e até falando que representa um tipo de Jesus também. Quer ver? Lá em Hebreus, vamos ler lá no capítulo 7, diz assim: Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão, presta atenção, ó, deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Aqui está falando do Melquisedeque, que recebeu o dízimo de Abraão. Agora olha só o que diz aqui: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aí diz aqui: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os que entre os filhos de Levi recebem
o sacerdócio tem ordem, segundo a lei, de tomar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Abraão tinha as promessas de Deus, mas deu o dízimo ao sacerdote e recebeu a bênção do sacerdote. Aí diz aqui, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui na terra, aqui, certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele a quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Olha só, está falando aqui que o sacerdote também tem que devolver o dízimo, Ou seja, se o sacerdote recebe uma ajuda de custo, um salário, enfim, do seu sustento, ele também deve devolver o dízimo para a casa de Deus. Não é assim, a pessoa, o pastor recebeu os dízimos na igreja, ele pode pegar tudo e sair gastando, enriquecendo. Pastor, mas tem gente que faz isso. Bom, problema de quem faz, um dia vai estar diante de Jesus e vai prestar conta. Agora o que eu quero destacar aqui para você, que o apóstolo Paulo, quer dizer, tudo indica que é o apóstolo Paulo, que escreveu Hebreus, o escritor inspirado por Deus, ele coloca bem claro aqui, que aqui na terra, homens recebem o dízimo, o sacerdote aqui da terra recebe o dízimo e ele abençoa quem entrega. Então o dízimo é para a casa de Deus, para mantimento da obra de Deus, E outra coisa, por que o Espírito Santo aqui nesse texto, ele fala que existiu o Melquisedeque antes de Abraão? Porque veja só, a lei de Moisés dizia que era a tribo de Levi que tinha o direito de ser sacerdote e de receber os dízimos. Só que através de Cristo, todos nós somos feitos reis e sacerdotes. Então não é mais ali a descendência de Levi que poderia ser sacerdote. Todos aqueles que foram chamados por Jesus podem ser ali um sacerdote, um pastor. Claro que a gente está falando aqui de chamado espiritual, Não estou dizendo aqui que todo mundo, qualquer um, pode se tornar pastor. Cuidado com aqueles que são lobos aí vestidos de pastores, um dia vão prestar conta, estão brincando com coisa séria. Mas o que acontecia? Como a pessoa era da descendência dos judeus, ela entendia que antes ela dava o dízimo para a tribo de Levi, Para aqueles que tinham a descendência da tribo de Levi. E agora, no Novo Testamento, como é que fazia para eles devolverem o dízimo? Então na lei era só o povo de Levi, tribo de Levi, que receberia o dízimo. E agora na lei, o apóstolo Paulo usa o exemplo do Melquisedeque, que ele não tinha tribo, não tem descendência, mas ele recebeu o dízimo, ele era sacerdote. E isso que importava, como sacerdote, eles devolverem então o dízimo, como Abraão fez para o Melquisedeque, agora eles fariam para a igreja de Cristo. E até inclusive se fala de Jesus como um tipo de Melquisedeque, porque na ideia, na cabeça dos judeus, tinha aquela ideia, pense naquela época, eu só posso devolver o dízimo para a tribo de Levi. E agora, quando eu aceito Jesus, quando existe agora a igreja de Cristo, o Novo Testamento, o Evangelho segundo os ensinamentos de Cristo, como é que a gente faz? Então a gente não pode devolver o dízimo, vai dar só para os levitas, só para o povo da tribo de Levi? Como é que a gente faz? Não, pode se devolver então agora para a igreja de Cristo, Então aqui ele compara Cristo com o Melquisedeque na continuação. Nós vamos ler mais um pouquinho aqui para você entender. Diz assim, versículo 10, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, que é o Abraão, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdote
sacerdócio levítico, olha aí, ó, falando da tribo de Levi, porque sob ele o povo recebeu a lei. Que necessidade havia logo de outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então quer dizer, segundo Moisés, segundo a lei, tinha que vir os sacerdotes da descendência de Arão, da tribo de Levi. E agora ele diz, não, agora o sacerdote, né, o perfeito é Jesus. É dele que vem agora a descendência de sacerdotes, vamos dizer agora, é espiritual, é da fé. Aí ele diz no versículo 12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei, porque aquele de quem essas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto é, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida, né? Segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, vamos parar por aqui para você entender isso. Já deu aqui para perceber. Você pode continuar a leitura, se você quiser em casa, ler, reler. Resumindo aqui para você, está dizendo, antes se devolviam dízimos para a tribo de Levi, era a descendência de Levi. E agora, como é que faz com Cristo? Ele é um sacerdote semelhante ao Melquisedeque, e ele é o sacerdote eternamente. Então agora, para o Evangelho de Cristo, para a casa de Deus aqui, continuando, né, levando agora o Evangelho de Cristo, não mais a lei de Moisés. Agora nós levamos os ensinamentos de Cristo. Para fazer essa obra, existe também a fidelidade do dízimo, da oferta, né? Como a gente já tem falado, o próprio Jesus ensina e falou sobre dízimo. Então aqui nós vemos Abraão, que não tinha lei, mas devolveu o dízimo para um sacerdote. E aqui em Hebreus, o Espírito Santo usando o escritor para nos mostrar que continua assim, tendo a necessidade de devolver o dízimo. Como ele mesmo diz, aqui na terra os homens recebem os dízimos, mas não esqueça, quando você devolve o teu dízimo, não é para o homem, é para a obra de Deus aqui na terra, e quem está vendo a tua fidelidade é o próprio Deus. Então pode ter certeza que Ele irá te abençoar. Você pode ler lá em Malaquias, a partir do capítulo 3, você vai encontrar ali sobre as bênçãos que vêm sobre quem é dizimista, é repreendido o devorador. Eu nem vou entrar nas questões das bênçãos, porque certamente quando a gente obedece a Deus, Ele nos abençoa. O meu objetivo nesses vídeos é esclarecer que existe sim o mandamento, né, a orientação bíblica para ser dizimista, e claro, cada um faz da sua vida o que quiser, né? Se você quiser obedecer ou não, a escolha é sua, mas temos que ouvir a orientação divina. Não é porque existe um monte de mau testemunho por aí, de pastores enriquecendo, em vez de ajudar os necessitados, essas pessoas se enriquecem e esquecem do amor de Jesus. Mas isso aí eles vão prestar conta com Deus. Não é por isso que nós não vamos ser fiéis a Deus. Então fica aí a mensagem. Eu quero voltar daqui a pouquinho, né, mais um vídeo para você, trazendo a parte 4 sobre o dízimo. E eu creio que vai ser uma bênção para você. Curta, né, compartilhe o nosso canal aí, se inscreva, nos ajude a divulgar esse vídeo para que mais pessoas conheçam a vontade de Deus para as suas vidas. Que Deus te abençoe. Um abraço.